Olá! O Brasil enfrenta uma grave crise econômica desde 2015. Com aproximadamente 12 milhões de desempregados e uma queda no PIB per capita que pode chegar a 10% em 2 anos, o brasileiro sonha com dias melhores. A maior recessão financeira da história brasileira levou o Brasil a uma inflação de 10,67% em 2015, além de um rombo no valor de 115 bilhões. Este cenário se manteve em 2016 e, segundo especialistas, promete fazer parte da rotina dos brasileiros por um longo período. Para falar sobre esta situação, um pouco animadora da economia brasileira e também para discutir os possíveis caminhos para o futuro, trouxemos o empreendedor, mestre em controladoria, Mauri Alberti. Olá, Mauri. Muito obrigada pela sua presença. A minha primeira pergunta para você é sobre o início da crise no Brasil. O que fez com que essa situação se tornasse tão grave aqui no nosso país? Bom dia, primeiramente. Na verdade, o que se pode analisar é que essa crise começou antes de 2015. Na verdade, começou em 2014, já dando alguns sinais da economia interna e externa. Um dos grandes fatores que levou a essa crise foi o rol de investimentos e benefícios que o governo propôs para as empresas, com incentivos fiscais, com reduções de cargas tributárias, e isso acabou trazendo um grave déficit na balança comercial brasileira. E, aliado a isso, a falta de credibilidade do governo Dilma. Segundo os especialistas comentam, esse foi um dos fatores pela postura de gestão que ela adotou no Brasil. No primeiro mandato, ela conseguiu ainda colher os benefícios do governo Lula. No segundo mandato, ela já não conseguiu, tanto que nós chegamos a essa situação do impeachment agora recentemente. Então você acredita que os problemas políticos seriam os principais influenciadores, assim, os principais causadores da crise? Eu acredito que foi um agravador da crise, porque realmente você teve um problema de caixa do governo em função desses incentivos. Ela criou uma série de programas e o governo não tinha sustentabilidade para arcar com esses benefícios. Mas a crise política, sim, essa que acabou levando ao país a uma estagnação, uma parada do giro da economia pela insegurança que o governo apresentava tanto para os investidores nacionais e internacionais. E assim, fala-se muito sobre recessão econômica atualmente no país. O que seria essa recessão econômica e como isso afeta a população? Na realidade, o termo recessão, na realidade, a gente pode traduzir como uma parada do giro da economia. A economia não se movimenta em ritmos normais de compra e venda. Por que disso? Porque com a insegurança as empresas investem menos, os investidores estrangeiros aportam menos dinheiro no país e as empresas não conseguem fazer o seu giro de venda. Consequentemente, começam a ocorrer demissões, desligamentos de empresas, redução da jornada de trabalho, afetando basicamente o salário da população, que é o grande motor dessa economia. É o consumismo, o ato de consumir. Então, evidentemente, você tem menos investimento, menos dinheiro para aplicar na empresa, a empresa reduz sua produção, consequentemente dispensa as pessoas. E isso acaba afetando o giro da economia. A pessoa não consome, não vai para o mercado fazer os gastos habituais que fazia anteriormente. E fala-se muito a respeito de, em tempos de crise, o povo ser o primeiro a sentir e o último a desfrutar das melhorias. Você concorda com essa afirmação? É verdade, como eu acabei de dizer, né? Se não existe um potencial de venda para as empresas, a empresa não consegue exportar, tanto pelo cenário nacional quanto internacional, o primeiro a sofrer realmente são os colaboradores, os empregados. Por quê? Por causa da dispensa. Então, a empresa é obrigada a ajustar seus custos, a reduzir seu endividamento ou sua necessidade de caixa. Com isso, ele acaba fazendo a dispensa dessas pessoas, ou redução de salário. Consequentemente, com menos salário no seu bolso, ele vai consumir menos. Então, evidentemente, é o primeiro que sofre. E quando há uma retomada desse mercado, é um processo lento. Então, e muitas empresas não voltam a crescer como estava no passado, porque ela acabou ajustando os seus processos. Então, o índice de recolocação acaba sendo baixo, então é um processo muito mais demorado. Para entrar numa crise, você pode entrar em um ano e meio,
talvez para recuperar dessa crise em 5, 6 anos. E assim, a gente está vivenciando no Brasil um momento de muitas mobilizações populares, de muitas manifestações em prol de mudanças no governo. Você acredita que se alguma das reivindicações que as pessoas fazem, que elas estão indo para as ruas, pode trazer alguma alteração no cenário financeiro? Eu acredito que seja difícil, porque você não vê um movimento organizado de busca de soluções. Eles antes estavam contra Dilma, o governo Dilma, e agora estão contra o governo Temer. Na realidade, a população ela acaba indo analisando de uma forma geral. O plano do governo, sim, ele é obrigado a fazer um plano com medidas econômicas efetivas para que haja essa retomada da inflação, retomada do crescimento econômico. Evidentemente, podem surgir ideias interessantes nessas manifestações, mas eu acredito que seja mais difícil. Então, no próximo bloco, a gente vai falar mais um pouquinho a respeito de como os brasileiros estão lidando com essa crise e das maneiras que eles estão encontrando para superá-la. O Papo.com volta já. O Papo.com está de volta e hoje estamos falando a respeito de crise econômica. Para que possamos ver como os brasileiros estão lidando com essa crise e as maneiras alternativas com as quais eles estão trabalhando atualmente, nós vamos acompanhar a matéria da repórter Lilian Barbieri. Desemprego, inflação, empresas fechando, são termos que passam a fazer parte do dia a dia dos brasileiros desde 2015. Atrelado a problemas políticos, a crise econômica já é considerada a pior da história do país. Desde 2015, o Brasil passa por uma crise econômica que já deixou 12 milhões de desempregados e um dia a dia mais caro. Dessa forma, os brasileiros usam a criatividade para fugir dessa tempestade. Osmar, que trabalha na sapataria paulista, é um exemplo de que não é fácil conviver com a crise. Teve uma queda bastante assim do final do ano passado até agora em julho, mais ou menos. E tá melhorando, mas ainda tá difícil. Outra opção muito escolhida para fugir da crise é investir em um negócio próprio, como Indiara, dona de uma franquia do Café Caramelo. Eu abri bem no meio do boom da crise, que foi começo do ano, todo mundo falando crise, 2016 vai ser a pior crise, os preços lá no alto. Como minha empresa é alimento, é um creme de café, eu não vou te falar que eu não sinto, porque eu preciso trabalhar com leite, então o leite está caro, eu uso material de qualidade, copo, mexedor. O produto, ele é de qualidade, ele já chega com preço elevado. Segundo o FMI, apenas em 2017 o Brasil voltará a crescer, caso a crise política se resolva. Enquanto isso, o brasileiro continua usando o tão conhecido jeitinho para conviver com os problemas econômicos. Então, Mauri, como nós conferimos na matéria, as pessoas estão encontrando maneiras alternativas para conseguir se manter, né? Essas pessoas que estão criando um negócio próprio devido à crise e tudo mais, ou que sofreram demissões, perderam seu emprego por alguma razão, elas podem ser consideradas empreendedores? Na realidade, sim, mas é importante nós destacarmos que a literatura classifica em 2 tipos de empreendedor. Você tem o empreendedor de oportunidade, que é o empreendedor investidor. É o que faz um planejamento do seu negócio, faz uma análise de mercado, faz um estudo de viabilidade. E o empreendedor de necessidade, que é o que a gente vê atualmente. Muitas pessoas são desligadas das suas empresas e, como alternativa de sobrevivência, elas vão desenvolver algum negócio. É o empreendedor? Sim, é o empreendedor. Só que ele não passa por processos de formação do seu negócio, o que pode afetá-lo futuramente. Segundo a pesquisa do Sebrae,
Em até 5 anos, quase 65% das empresas fecham. Por quê? Porque ela não se preparou, ela foi de forma abrupta para o mercado. Mas, na realidade, você pode considerá-la como um empreendedor, sim. E ainda falando sobre o empreendedorismo, os jovens que acabam de sair assim da faculdade, ou de uma faculdade de administração, ou de uma faculdade de economia, e têm interesse em abrir o seu próprio negócio, começar a investir nisso, mesmo devido à crise, quais as armadilhas que eles podem encontrar, assim, as dificuldades? Como eu mencionei, primeiramente você tem que estruturar o seu negócio. O empreendedor nasce normalmente de uma boa ideia ou vontade de ter o seu próprio negócio, a sua própria atividade. Evidentemente, você tem que estruturar esse plano, buscar suporte de entidades de classe, tipo o Sebrae, e para que você passe pelas fases de determinação do seu novo negócio de forma mais segura. Risco, sim, sempre você vai ter um risco. Os jovens hoje têm muitas ideias. Para isso, você tem grupos de empresas como startups, ou empresas financiadoras, ou investidor anjo, o qual acredita na sua ideia e investe o recurso necessário. Para que ele passe por isso, é necessário você ter um planejamento. Não precisa ser um planejamento de longo prazo, não precisa gastar meses fazendo esse trabalho, mas sim, você precisa cumprir algumas etapas para você minimizar seus riscos e ter sucesso na sua ideia. E assim, mesmo em tempos de crise, seria interessante começar uma startup ou começar a investir no empreendedorismo? O que a crise pode trazer de positivo para quem quer começar a empreender? A crise é um grande motor de ideias. Naturalmente, você tenta buscar alternativas ou para a situação que você está vivendo no momento, ou realmente trazer uma contribuição, um fator novo para o mercado, que é um produto, por exemplo, que não existe ainda. Então, a crise ela joga a favor do empreendedorismo, porque ela vai trazer esse foco, através de uma necessidade, de uma dificuldade, trazer uma solução. Então, é muito interessante, porque tirando o fato de ser empreendedor por uma necessidade, como eu comentei, né, o empreendedorismo por necessidade, você tem grandes ideias, tanto que nós vemos empresas crescendo, segmentos crescendo ainda no mercado, principalmente dos aplicativos de informática, que a cada dia você encontra uma solução nova no mercado. Então, segundo a sua visão, você acabou de falar sobre setores que têm tendência de crescimento. Qual teria uma tendência de crescimento, assim, um que você poderia citar como exemplo, além do que você já disse, e um que poderia estar decrescendo, digamos assim? Na realidade, todo setor você vai encontrar pontos fortes e pontos fracos, né? Eu vejo que a área de tecnologia é uma área que tem um futuro muito grande, até pela facilidade, pelo crescimento da necessidade de uso, né? Há 10 anos atrás, você fazia pouca atividade dentro do seu smartphone. Hoje, praticamente, ele se transformou num computador. Então, você tem um leque de serviços enorme que você utiliza de forma fácil. As empresas elas vão ter que achar o seu ponto. É muito difícil você conceituar um segmento. Basicamente, a área de serviços, normalmente, é uma área que demora mais a ser afetada pela crise, porque ela está provendo atividades para as empresas, para as pessoas. O setor industrial, hoje, já vem até sendo afetado há muito tempo, aí por uma questão de política econômica, pela desaceleração da industrialização. Então, é difícil você dizer especificamente um segmento, mas hoje o que mais sofre é o setor industrial no país, o setor de serviços é o que mais está crescendo. E apesar de nós ainda estarmos em meio à crise, você acredita que seria possível, como é que posso me expressar, dias melhores assim para o povo brasileiro? Dias em que ele talvez não precise empreender por necessidade, sim por vontade? Eu acredito que sim. Na realidade, como a gente comentou, o governo Dilma passou por um processo de credibilidade internacional. Não que o governo Temer vá solucionar rapidamente, mas é o primeiro fundamento desse governo, é trazer de novo a credibilidade dos órgãos internacionais. Com isso, você terá mais aporte de recursos internacionais, investimentos. As empresas vão ter um maior grau de confiança no governo.
Tendo esse grau de confiança retomado, as empresas voltarão a investir, a fazer o crescimento econômico retomar aos níveis que nós vivíamos em 2014, 2013. Então, na realidade, sim, eu acho que é questão de tempo, né? Não é uma ação rápida e imediata. Vai se demorar pelo menos um tempinho. Então, esse assunto é de grande interesse, mas infelizmente o nosso programa está acabando. Então, Mauri, muito obrigada novamente pela sua presença. Eu que agradeço, fico à disposição para futuras entrevistas. O Papo.com fica por aqui, até o próximo programa.